Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa luminária. Pedimos que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos propósitos e que possamos fazer um bom proveito do nosso estudo de hoje. Porque no Espiritismo é sempre estudo, né? A gente está sempre estudando, sempre aprendendo e não nos formamos nunca. Então, gente, o tema que nós vamos ver hoje é Há muitas moradas na casa de meu Pai. É um tema que é tratado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Ele é transcrito do Novo Testamento, está no Evangelho de São João, mas não só no de São João, ele é mais completo no Evangelho de João. Como nós sabemos, nós temos 4 evangelistas, né? E Kardec, ele não transcreve todos os evangelhos. E nem todo o evangelho, né? Ele tira algumas partes importantes, relevantes para o nosso aprendizado. Aí, de uma maneira bem didática, ele vai colocando ali no Evangelho segundo o Espiritismo os temas, as citações, não é, que ele tira lá do Novo Testamento. Aí ele faz o comentário dele e depois ele transcreve também o comentário dos espíritos superiores para facilitar o nosso entendimento. De tal forma que no primeiro capítulo, para vocês só para ilustrar melhor para nós, no primeiro capítulo Kardec coloca: não vim destruir a lei. Que lei é essa que Jesus não veio destruir? A lei divina, a lei de Deus, né? Aquela lei que é eterna para todos os povos e todas as épocas. Ou seja, a lei de amor. Porque o que Jesus veio nos mostrar, veio demonstrar para nós, exemplificar para nós, é a lei de amor, porque Deus é amor. E, logicamente, se Deus é amor, os seus auxiliares são aqueles que mais amam. E isso inicia lá na tabela espírita, lá nos espíritos puros, nos espíritos crísticos. Aquele que está lá bem ao lado de Deus, que são os cristos, né? Então, Jesus, sem dúvida nenhuma, é aquele que mais ama. E aí vai descendo, logicamente, chegando até nós. Né? Então, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações com um objetivo muito claro: aprender a amar, como Jesus amou. Então, quando Tomé perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse para ele: mas como? Vocês estão aí há 3 anos comigo e ainda não conhecem o Pai? Ainda não perceberam que eu e o Pai somos um? É o amor. É o amor que Jesus veio exemplificar. E é isso que faz toda a diferença em nós. É esse amor que nos coloca em determinado grau na escala evolutiva. Cada um de nós já ama. Embora não igual, todos nós amamos, por exemplo, nossos familiares, né? Então, o mais bruto, o mais selvagem, ele cuida e é a maneira que ele tem de amar. Então, a gente ama, só que a gente tem que amar porque Jesus sintetizou ou simplificou toda a lei e os profetas em um único mandamento, que é o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí que está o grande compromisso nosso, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, evitando contendas, não julgando, perdoando sempre e auxiliando, estendendo a mão quando é necessário. Então, Jesus veio cumprir essa lei divina, essa lei de amor, e veio, claro, aperfeiçoar a lei de Moisés, que era uma lei temporal para aquela época e aquele povo. Essa, então, Jesus veio atualizar ela. E no segundo capítulo, Kardec coloca: meu reino não é deste mundo. Claro que o reino de Jesus não é deste mundo. E nessa passagem já se dá lá no julgamento de Jesus, quando ele é interrogado por Pilatos. Então, claro que o reino de Jesus é desse mundo, o reino de Jesus é de amor. É de puro amor e nós estamos aqui justamente para aprender a amar, mas não estamos aqui desamparados.
Jesus é o nosso governador, é o nosso irmão mais velho, que cuida de cada um de nós. E aí, no terceiro capítulo, entra esse nosso tema de hoje. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí, sobre essa passagem, nós vamos ver um pouquinho o contexto em que ela se dá. Essa passagem se dá naquele momento que é conhecido como a última ceia. Ou seja, seria o último encontro de Jesus enquanto encarnado com os seus discípulos, com aqueles amigos que ele permaneceu por 3 anos trabalhando com eles, ensinando o evangelho para eles, porque eles seriam os responsáveis pela divulgação da Boa Nova de Jesus. Eles continuariam com esse trabalho. Então, era de extrema importância aquele momento de Jesus com os discípulos, porque ele precisava despertar naqueles homens de pouca fé a fé e o amor. Homens de pouca fé, porque Jesus mesmo dizia, não sou eu que sei, Jesus disse muitas vezes que eles não tinham fé. Quando Pedro caminhava sobre as águas, ia ao encontro de Jesus, conseguiu os primeiros passos e depois afundou. Aí Jesus foi, ele pediu socorro, Jesus socorreu, e aí Jesus diz para Pedro, por que duvidaste? Por que tens tão pouca fé? Quando eles não curaram também aquele possesso, né? Jesus curou. Depois eles questionaram Jesus, né? Por que nós não conseguimos curar, mestre? E aí Jesus disse, por causa de vossa pouca fé. Por causa de vossa pouca fé. Então, é importante que Jesus despertasse neles esta fé, como a fé do centurião, que é tido como um daqueles que mais amou, né? Porque o centurião, Jesus se surpreende com a fé do centurião. O centurião, ele amava aquele servo, ele era amado pelo povo judeu, que também amava ele. Que ele também amava, ele construiu uma igreja para eles praticarem a fé. E esse centurião, ele estava preocupado com o servo, que ele amava muito. Um servo, o que era um servo naquela época? Uma coisa, né? O boi era um pouco melhor que o arado, por quê? Porque o boi falava, porque o boi andava, melhor dizendo, né? Mandava. O escravo era um pouco melhor que o boi porque falava, se comunicava, mas não tinha valor, não tinha valor. Não era tão duro como foi a escravidão no Brasil, né? Mas eles não tinham valor, mas ele amava aquele servo. Então ele manda pedir para Jesus que Jesus curasse aquele rapaz, aquele servo. Então Jesus está se deslocando para curar e ele não espera, né? Ele vai ao encontro de Jesus. E aí a gente vê assim, uma grande demonstração de reconhecimento, de fé raciocinada, porque ele percebe a grandeza de Jesus e a pequenez dele. Porque aí ele diz aquelas palavras, né, que a gente ouve muito, quem é católico, né, na missa: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo ficará curado. E aí Jesus se admira, Jesus disse, nossa, em todo Israel não vi, jamais vi tamanha fé. O povo de Israel, que era para ser o povo escolhido, né? Que ele seria o Messias desse povo, que viria, né? Não só para aquele povo, para todos nós, né? Mas eles aguardavam esse Messias. Então Jesus se admira imensamente com essas palavras desse centurião que demonstrou grande fé. Essa fé, esse amor que Jesus precisava despertar nos seus discípulos naquele momento. Então, essa passagem se dá com... Essa passagem se dá... Tá conseguindo passar por PowerPoint? Vou passar já. Por enquanto eu não tenho nada. Então, essa passagem se dá... Ela inicia com aquele momento que nós conhecemos como lava-pés. E ali Jesus dá uma grande lição de humildade. Aliás, as duas faces do amor, que é humildade e caridade, né? Caridade, ela supre uma necessidade. Aí é caridade.
E o amor, né? Então, seria a caridade e a humildade, essas duas faces do amor. Então, Jesus inicia com o lava-pés. Aí Pedro, como era o mais falante do grupo, né? Pedro disse para Jesus: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Imagina que você vai se rebaixar para lavar meus pés, mestre. Aí Jesus diz para ele: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não és digno de mim. E aí Pedro diz: ah, então lava, Senhor, lava também o rosto, lava as mãos, lava o corpo. E aí Jesus disse: não, só precisa, o que já está limpo não precisa lavar. Só precisa lavar aquilo que está sujo, que seria os pés, né? Então, humildade e caridade, as duas faces do amor. Jesus já inicia esse encontro nessa noite, que seria a última noite com os seus apóstolos, dando essa grande lição de humildade. E prossegue, né, falando do que aconteceria com ele. E ele fala também muito do amor. É nesse encontro que ele diz: sereis reconhecidos como meus discípulos por muitos se amarem. Então ele exige deles o amor. E diz mais: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, ele deu esses grandes ensinamentos para os discípulos dele, porque ele precisava despertar neles a fé e o amor. Quando Jesus não foi recebido naquela aldeia lá dos samaritanos, né? Aí disseram para ele: Senhor, vamos mandar vir fogo do céu e queimar todos eles. Aí Jesus deu a maior bronca, né? Porque Jesus veio para amar e para demonstrar o amor, não o outro lado, o ódio, a vingança. Então, é isso que ele precisava despertar neles. E continua falando sobre o amor. Aí ele fala que ele seria escarnecido, né? E que eles todos se dispersariam. E nesse momento, Pedro diz: ah, mestre, eu estarei contigo onde fores e darei a minha vida por ti, se for necessário. E é onde Jesus diz: em verdade te digo, antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Então, e de fato acontece, né? Ele nega Jesus, e o galo canta, e aí ele desperta, né? E essa passagem é comentada por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e é um capítulo muito lindo. Então, a gente vê ali que Pedro, assim, ele desaba em prantos, porque ali parece que desperta e ele se dá conta que ele teve todo esse tempo com o Messias, e só naquele momento, então, descortinou aquilo para ele. E é nesse momento que Jesus diz, então, para eles, como que consolando, né? Então, vamos passar os slides. Como consolando, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, logo depois que ele transmite para Pedro, e para os outros também, para todos nós, né, aquela lição, né, das negações, ele diz isso: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, tenham fé em Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, que cuida de cada um de nós e não nos abandona nunca. Nós não estamos abandonados. Credes também em mim, o Messias enviado de Deus, o Cristo de Deus que está conosco, está no leme. Apesar que a gente às vezes olha para as coisas do mundo e meio que se desespera, né? Porque a turbulência é tão grande, mas tenhamos fé, não desviemos o olhar de Jesus, porque é Ele que vai nos fortalecer na tribulação, o tempo inteiro. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar. E, de fato, na casa do pai há diversas moradas. Esse é um princípio da doutrina espírita, né? Porque nós, como espírito, nós estamos aqui aprendendo nesse planeta de provas e expiações, mas nós vamos chegar a um ponto em que não teremos mais o que aprender aqui. Então, aí, sim, a gente migra para um outro mundo, para um mundo melhor.
Então, nós devemos merecer esse mundo melhor, não é? E aí Kardec inicia, então, a explicação, né, isso está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, sobre essas moradas, né, o que seriam essas moradas. Primeiro, ele inicia dizendo que a casa do Pai é o universo. O nosso universo, que hoje a ciência já nos diz que tem trilhões de galáxias. Eu não consigo imaginar esse número e ainda transformado em galáxias. Aí transformando cada galáxia com seus planetas, com seu sistema solar todo. É uma coisa assim, ó, grandiosa demais. Mas é algo assim muito grande. E Deus, a gente sabe, não cria nada inútil. Não. Poderia criar para satisfazer a nossa visão noturna, para nos dar essa alegria pela beleza do firmamento, né? Mas é aquilo que a gente não enxerga, né? Só com um telescópio e ainda cada vez mais especiais. Então, Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. E aí Kardec, então, nos explica que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Isso está no capítulo 3. E aí continua, né? Conforme se ache este que é o espírito, né? Mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio ou a morada em que ele se encontre. As sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Então, explicando detalhadamente o que se refere a cada uma dessas moradas, primeiro, então, são os mundos, né? Os mundos materiais. Lembrando que cada mundo material tem o seu próprio fluido. Então, a gente não vai encontrar pessoas, a constituição física igual a nossa. Cada mundo tem o seu. Mas seriam essas moradas da alma, né? Quando o espírito está encarnado nessas escolas, aprendendo, se aperfeiçoando. Depois teria também uma segunda morada, que seria essas regiões vibracionais existentes no mundo espiritual. Embora Kardec não cite no Evangelho as colônias espirituais, nós temos nas obras complementares, né, principalmente de André Luiz, as colônias espirituais, onde o espírito continua se aperfeiçoando, revendo o que fez, planejando uma nova reencarnação. E aí tem uma outra morada que é importantíssima, e que Kardec nos deixa bem claro também nesse capítulo, que tem relação com os níveis ou graus evolutivos de cada espírito, independente do plano em que se situe. O que é isso? Esse é o nosso estado, a nossa vibração moral e intelectual, é onde nós alcançamos. E é esse nosso estado íntimo, esse nosso estado vibracional, que vai determinar aonde nós estaremos externamente, no mundo que nós habitaremos, e também no plano espiritual. Por exemplo, somos bilhões aqui encarnados neste nosso planeta, mas nós estamos encarnados aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Mas temos irmãos que estão encarnados lá no Oriente Médio, né? Sofrendo umas guerras, né? Então, cada um de nós tem o seu merecimento. Então, é esse estado de espírito, essa morada na escala evolutiva que vai determinar a nossa situação externa. Onde estaremos? Ou encarnados ou desencarnados. Nós somos a mesma coisa. Encarnados ou desencarnados, a gente, só porque desencarna, a gente não muda a vibração. Continuamos igual, né? Continuamos trabalhando para nos melhorar. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E aí o céu e o inferno também nos esclarece como se dá essa nossa evolução, dizendo assim, que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições,
ou seja, os atos cometidos na presente ou precedentes existências. Então, a gente continua, a gente não paga tudo aqui, ainda adquire mais algumas, né? E a gente continua com essa carga até que a gente vá compreendendo, vá pagando essas dívidas. São dívidas que a gente vai reparando de acordo com as nossas encarnações, né? Com a nossa percepção, com o nosso aprimoramento moral. Não esquecendo, meus irmãos, o que disse Paulo, que o amor cobre uma multidão de pecados. E essa é uma expressão belíssima, né? Que até conforta a gente. E nos convida a amar cada vez mais, a procurar ampliar em nós esse sentimento tão sublime, tão importante. Então, Kardec também, nesse mesmo capítulo, ele nos fala desses, como é que são esses mundos que nós migraremos depois, não é? Que a gente espera que a gente avance sempre, né? Então, ele nos dá uma ideia, ele explica para nós, assim, de uma forma didática para a gente compreender, mas ele mesmo diz que são infinitas as possibilidades de mundos, tá? De acordo com o nosso estágio evolutivo. Então, ele cita os mundos primitivos, né, que seriam as primeiras encarnações do espírito. Ele fala aqui dos mundos onde habitados, né, mundos habitados. As primeiras encarnações do espírito, que seria o primitivo, ali quase não tem karma, né? O que vale mesmo é a sobrevivência que o espírito procura, né? Se alimentar e dormir e procriar, é isso, né? Então quase não tem débitos e vai vivendo até conseguir, então, alcançar esses mundos que é o nosso. Nós estamos logo no segundo mundo de provas e expiações. E de fato, né, porque a gente vê com o que está acontecendo no nosso mundo, guerras, né, é um mundo que fabrica muitas armas, que vende muita arma, é o que movimenta a economia demais, essas armas, e muitas pessoas ainda se encantam com armas, e para que serve uma arma? Para matar, né? Então, nós moramos ainda em um mundo muito inferior e nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos quando a gente ouve notícias de guerras entre as nações. A gente não pode ficar torcendo por um nem por outro, porque nós somos todos irmãos. Todos somos filhos do mesmo Pai. E as nossas preces devem ser direcionadas para todos, a fim de que realmente a paz se construa em nosso planeta. E as nossas preces são muito importantes. Aí depois, então, Kardec dividiu em mundos inferiores, mundos intermediários e mundos superiores. Então, o mundo intermediário seria um mundo de transição, não é? Seria que chamamos de mundo de regeneração, mas ainda provas, né? Que a Terra está caminhando para esse mundo de regeneração. Depois seriam os mundos ditosos ou felizes, né, onde predomina o bem, e mundos celestes ou divinos, que seria então a morada dos espíritos puros, daqueles que mais amam. Não podemos esquecer desse ensinamento de Jesus. Então, trazemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, né, no capítulo 3, fala de Kardec, quando ele diz, quando em um mundo, eles, os espíritos, né, alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. E assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. É uma recompensa passar de um mundo de ordem mais elevada. É uma recompensa para os espíritos, eles se sentem felizes. Mas é um castigo prolongar a estada em um mundo infeliz. Ou ainda, retornar ao mundo mais infeliz que este, se obstinados ao mal. Então, porque no nosso mundo a gente percebe
que o desenvolvimento intelectual cresceu muito, né? Tecnológico, cresceu muito, e o moral não. E aí, então, é um perigo, né? Porque quando a inteligência cresce muito e a moral não, a gente usa essa inteligência para o mal, né? Então, por isso que o mal, ele é tão usado neste nosso mundo. Agora, se o espírito se compraz com o mal, não acompanha a evolução do planeta, ele pode voltar para o mundo primitivo. Pode sim. Ele não perde nada, ele não retrograda. Ele não perde nada do que ele aprendeu, mas ele pode. Aí vai lá para o mundo primitivo, vai ensinar a acender o fogo, vai ensinar, vai criar roda, ensinar a lavar os alimentos e assim por diante, né? Aí seria um castigo, mas isso pode acontecer. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós para a gente avançar sempre em direção a mundos melhores, ao nosso aperfeiçoamento moral. Em Moradas de Luz, neste livro que Emmanuel comenta, né, que primeiro de tudo, cada pessoa vibra na casa mental que irradia. É muito bonita essa expressão, eu não coloquei nos slides, mas é bem isso. Nós somos aquilo que somos por dentro, que nós irradiamos. E é isso que vai determinar onde as moradas que nós estaremos externamente. Então, Emmanuel diz assim: na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas, e compete-nos agir e servir, para que a Terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Então, nós ficamos aprisionados, muitos em ódios, em ciúmes, em contendas, e em julgamentos, e envolvidos com essas coisas materiais, picuinhas materiais, e esquecemos daquilo que mais importa, que é o nosso aprimoramento moral. Esquecemos de buscar, e às vezes buscamos e esquecemos de praticar. E a gente só comprova que sabe mesmo praticando aquilo que aprendeu. Então, aí Emmanuel continua e diz assim: peçamos a Jesus que nos acolha, a fim de que nossa mente brilhe por moradia mais luminosa agora e sempre. Então, é um convite que Emmanuel nos faz para que a gente ore a Jesus e peça esse auxílio para essa nossa autoiluminação, que só depende de nós. A receita já nos foi dada, só depende de nós, da nossa vontade e determinação, de buscar e de realmente praticar aquilo que buscamos, aquilo que estamos aprendendo. E aí, meus irmãos, não desconheço definição melhor e mais bonita de amor do que a de Paulo de Tarso. Paulo, que foi Saulo, e que é interessante naquele encontro que ele teve com o Estevão, como é importante mostrar a outra face, mostrar o outro lado, né? Então, quando ele estava ali nos braços da irmã, moribundo, já às portas da morte, Saulo ali espantado, havia praticado aquele ato mandado, apedrejar ele, e era irmão da sua noiva, e ele não sabia. O que Saulo esperava naquele momento? A reação de Estevão. Estou morrendo, mas a gente se vê lá depois. Mas não. O que Estevão disse? Abigail, perdoe Saulo. Ele é fiel à lei de Moisés. Imagina quando conhecer Jesus. Perdoa, seja boa com ele. Então ele mostrou o outro lado. E isso é tão importante que Paulo depois ficou meditando, Saulo ficou meditando aquilo o tempo inteiro, e ele pensava naquilo quando teve aquele encontro de Jesus às portas de Damasco. Então, como é importante, quando a gente receber uma ofensa, uma agressão, a gente ter aquela percepção, aquele insight e mostrar o outro lado. Claro que nem sempre a gente consegue, né,
Mas a gente está, é um processo, a gente está encaminhada, né? Vamos lá, vamos tentar, vamos vigiar, orar e vigiar, porque a gente vai conseguir. Jesus nos garantiu isso, e Ele nos dá essa sustentação. Então, a gente tem que estar. Então Paulo diz assim sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda se distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, meus irmãos, se não tiver amor em nossos atos, em nossos pensamentos, a Silvana falava ali dentro, colocar amor em tudo, né? Em tudo. E por tudo dai graças. Também é de Paulo, por tudo dai graças a Deus. E faz tudo o que fizer, façai com amor. Porque se não for com amor, nós seremos como a madeira, que retire com toque. Não tem sentido. Então nós precisamos aprender a vibrar nesse amor. Esse amor de Jesus que Ele nos oferece. E que está à nossa disposição. Basta a gente querer, se determinar e buscar. Muita paz a todos. Nós encerramos agora a nossa doutrinária. Fiquem todos em paz.